Alveoloplastia. Bom, a gente falou que é um paciente que tem uma propensão maior à doença periodontal, uma propensão maior a cáries de destruição mais agressiva, uma vez que o dente já vem passando por intempéries de desmineralização há muitos anos, ao longo dos anos, né? Então são pacientes que potencialmente, infelizmente, têm uma tendência a ter dentes condenados com mais facilidade. Então são pacientes que têm uma tendência a ter que fazer extrações múltiplas com mais facilidade. Então é muito importante que a gente entenda a questão da alveoloplastia, tá, gente? A alveoloplastia não é você fazer aquela alveoloplastia em que você corta os septos, depois você faz aquele champrei, que você esmaga o osso do paciente. Porque com isso você acaba dificultando muito a chance dele fazer um tratamento depois de implantes. Não quer dizer que porque ele não pode fazer agora, ele não vai poder fazer depois, né? As pessoas mudam de vida, as pessoas priorizam outras coisas na vida dela, e pode ser que lá na frente ele queira fazer esse procedimento. Quando você faz isso, você dificulta. Mas existe a regularização, a alveoloplastia, que vai facilitar ele usar de repente uma prótese provisória e também vai deixar esse rebordo mais liso, mais tranquilo para você fazer uma prótese total depois da cicatrização. E essa é a alveoloplastia simples. Então você tem lá os dentinhos, você removeu aqueles dentes, e aí você tem os septos, né? Você vai tirar a pontinha das cristas ósseas, que é a que poderia espetar. A crista óssea é aquela pontinha de osso que fica entre um dente e outro. Então você tem os dois dentes, aí você tem a pontinha de osso no meio, é aquela pontinha que você vai remover, tá? Removeu aquela pontinha, faz um brunimento com uma lima de osso, né? Você deixa tudo bem lisinho e aí você fecha numa sutura oclusiva. Indicação de exodontias múltiplas, você faz o acesso cirúrgico, onde você realizou a extração. Determinadas extrações constatou-se região que apresentava espículas ósseas, então você vai lá e faz a remoção com o alveolótomo e depois você faz com a lima de osso, você vai fazer um acabamento, tá? E aí você fecha. Isso também é interessante, facilita o paciente usar a sua prótese com menos dor, menos desconforto, tá? Deve-se proceder com irrigação profusa. Lembre-se que você está criando debris, toda vez que você cria debris, você tem que fazer o quê? Irrigação. Possa comprometer a cicatrização, em seguida sutura os pontos isolados. Acho que aqui eu tenho mais imagens, aqui ó, mostrando de lado como que você deve fazer essa remoção. Então, isso aqui é uma ponta de osso, isso aqui é uma ponta de osso. O que você vai fazer? Você vai fazer a remoção dessa ponta de osso e não vai evitar que o paciente faça o implante. Então você vai fazer essa remoção, vai brunir aqui com o seu, pode ser com um alveolótomo, pode ser com uma broquinha, vai brunir, né, essa região e aí você vai suturar. A alveoloplastia com reabsorção severa é quando o paciente passa por uma intensa reabsorção óssea causada com a idade mesmo, com o passar do tempo. Então, aqueles pacientes que perderam muito osso nessa região posterior. Alguns casos, a pessoa perde tanto osso que a prótese fica até em cima do forame. E aí o paciente começa a sentir choques, dores horrorosas, né? Nesse momento, a gente sempre opta por fazer uma overdenture, né? Colocar a prótese apoiada sobre implantes, porque isso vai diminuir essa carga aqui nessa região mais anterior e o paciente vai ter um pouco mais de conforto para mastigar. Mas nesse caso aqui, por exemplo, o paciente provavelmente não tinha conforto para mastigar, por quê? Porque tinha uma ponta de osso. Então você vai passar o dedo sobre a mucosa, você vai sentir que tem uma pontinha de osso, você vai apertar, o paciente vai falar ai, porque dói. Então não aperte com força, ok? Você vai passar o dedo, você vai ver onde está espetando ali. E é ali que você vai fazer uma incisão, descolar o tecido, remove aquela pontinha de osso, passa a lima de osso para poder fazer o acabamento e fecha em sutura. Então dessa forma aí também é uma alveoloplastia. Toda vez que você vai fazer remoção óssea para fazer uma plastia naquele osso para pôr a prótese em cima, pode ser considerado alveoloplastia, tá? Não precisa ser necessariamente o alvéolo após a exodontia. Então remodelamento do rebordo, bordo inferior em forma de faca, a vista lateral da mandíbula, né, a sua reabsorção resultante. Então você vai fazer a incisão. Faça uma incisão, gente, pelo menos de 1 centímetro de cada lado na região que você precisa fazer a
ao desgaste, para que você tenha espaço e visualização do campo que você está operando, tá? Sem preguiça de fazer incisão nesse momento. Verticais são ocasionalmente necessários o término posterior da incisão inicial. Então, se você tiver, por exemplo, às vezes não é aqui em cima, é aqui embaixo. Então, talvez você tenha que fazer uma incisão de alívio, né, para conseguir chegar naquela região, né? Nem sempre a pontinha é para cima, pode ser na lateral também. Depende de como esse rebordo reabsorveu. Pinça goiva, né? Ou então você pode usar até aquelas broquinhas multilaminadas para cirurgia, né? Lima para osso e depois fazer o acabamento.